Esperar começar a gravar aqui. Bom, começou a gravar aqui. Então, pessoal, já de cara, já vamos já resolver o fórum, né? Vou discutir aqui o fórum com vocês. Ainda não tem o material extra lá, né? Do fórum de projetos elétricos prediais, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza. Já deixei aqui já no jeito. Então tá, pessoal. Aqui, se a gente for, se eu não me engano, deixa eu ver se é em comunicação. Ah, não, é situação de aprendizagem. Qual que é o problema dessa tarefa aqui? Quando a gente vem fora de discussão, né? A tarefa, ela se apresenta aqui, ó, uma foto aqui bem pequena. O que que eu entendi, né, dessa tarefa aqui? E, assim, infelizmente, para o EAD, ela é um pouco complicada, porque aí você teria que desenhar aqui, né? Você vê aqui o, o projeto aplicado em si, que aí você traduziria, até aqui fala, né, para você considerar ele, ó, como um diagrama unifilar, que é o desenho do projeto aqui. Além dele ser pequeno, né, o ideal seria que você capturasse essa tela aqui e desenhasse aqui por cima. Só que pela sugestão que ele dá aqui, eu posso fazer, não infinitas, né, mas vários tipos de ligações aqui. Daí eu elenquei algumas ideias. Aí, primeiro, esse arquivo que está aberto aqui, eu vou disponibilizar para vocês. O que que eu fiz? Eu dividi ele em duas folhas, né? Eu fiz o DWG aqui, igual eu mostrei na aula passada, né? Para ficar melhor aqui a imagem. E daí, se vocês, eu vou disponibilizar ele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aí, quando vocês vêm assistir as videoaulas, né, que estão gravadas, né? Fica geralmente aqui. Aí o que que eu vou fazer? Embaixo, aqui, essa aqui vai ser a aula que vai ser postada hoje, né? A web aula 3. Então, aqui logo acima vai ficar uma pasta com esse material aqui. O intuito é que se algum de vocês quiser desenhar aqui, e no meio aqui da explicação, vocês vão ver que desenhar aqui vai ser um pouco difícil, porque tem uma opção que se eu usar o disjuntor diferencial, o DDR, né? Aqui está falando só DR tetrapolar. Tem diferença entre o DR e o DDR. Os dois podem ser, quando é tetrapolar, é porque você pode utilizar ele num circuito polifásico, ou seja, até três fases e o neutro. Quando ele é bipolar, eu posso utilizar ele tanto monofásico como bifásico, né? Então, não, e tem também o, o DR bifásico também, que aí se eu não me engano, é tripolar. Aí tem o bipolar, que é para você utilizar basicamente ele no monofásico, mas nada impede ele de você utilizar ele bifásico também, né? Quando é 127 a fase, né? Para ficar 220. E tem ele tetrapolar aqui. E aí o motivo deles colocar esse disjuntor aqui é para você, se for um DR simplesmente, você vai utilizar ele em série com esse DR aqui. Porque quando ele é só DR, ele protege contra fuga de corrente. Aí quando ele é DDR, ele tanto é disjuntor termomagnético, como protege contra fuga de corrente. A minha opinião, né, opinião profissional do que eu já vi nas empresas que eu trabalhei como engenheiro eletricista e como estagiário também. E, como diz lá o Pica-Pau, né, em todos esses anos na indústria vital, né, eu aconselho fortemente a vocês utilizarem o DDR. Ele é um pouco mais caro? Sim. Porém, você não vai precisar colocar em série aqui, com esse circuito. Aí por isso que eu capturei a tela, ó, deixei até aqui maior,
caso uma das opções que eu vou discutir aqui, vocês queiram desenhar. Mas a melhor opção que eu achei foi vocês fazerem, né, depois da gente interpretar o desenho aqui, ó, eu peguei duas opções aqui de diagrama unifilar. O melhor jeito de responder esse exercício é colocando ele na forma de diagrama unifilar, né? Então, assim, vocês vão entender aqui. Beleza, ok, professor. Deixa eu minimizar aqui. É porque aqui a tela fica. Só um minuto aqui, deixa eu diminuir aqui. É porque na hora que eu compartilho aqui, fica uma partezinha, uma telazinha em cima. E o. Meu professor, se fosse liberado para a gente esse programa, ia ser bom, hein? Bom, ele, assim, no. Ele é só liberado lá no laboratório. Meu duro é isso, né? Vamos lá. Então, esse arquivo aqui ele vai estar disponível para vocês numa pasta aqui, ó. Logo aqui em cima aqui, ó. Já tá os rótulos aqui já pronto para postar as aulas aqui. Então vai estar numa pasta aqui. Como que eu, né, que eu estruturei esse exercício aqui, né, esse do fórum aqui, né? Então, ó, de acordo com os diagramas unifilares, né? Na verdade, ele é como se fosse um diagrama unifilar, mas na verdade é o projeto aqui em si, né? Daí, para você dimensionar, para você ligar esse circuito aqui, você tem que entender algumas coisas. Ah, o que, professor, por exemplo? Vamos lá. Se a gente olhar no projeto em si aqui, ó, agora dando um zoom aqui, a gente vê que tem 5 circuitos, né? Olha, 5 circuitos, professor. Você tem o circuito um que é de iluminação. Tá vendo que, na verdade, esse aqui é só um pedaço do projeto. Seria o quadro, esse quadro de, né, de força e luz, ou luz e força, né? O 3 seria relacionado só a esses dois ambientes. Seria um quadro para esses dois ambientes, o que não ocorre, não é muito frequente, né? É porque esse aqui é um exercício aqui. Ok. Então, por onde que eu comecei aqui? Eu comecei organizando a quantidade de circuitos, ou seja, eu vi que tem 5 circuitos, eu vi que o circuito um, ó, ele tem duas luminárias com a carga alocada em potência. Eu sei que vocês já viram lá com o professor Paulo, eletricidade, né, básica, e no caso da eletricidade que vocês acompanharam, tanto foi a mesma eletricidade que vocês acompanharam lá no segundo grau, né, para circuitos de tensão e corrente contínua, e o professor também falou para cálculos para circuitos de tensão e corrente alternada. Daí eu criei aqui ó, vamos dizer assim, um formulário aqui de contas, em que eu fui organizando aqui, ó, um minuto. Então eu olhei aqui, ó, eu vi que tem aí no primeiro passo, quando a gente não tem um quadro de carga com um diagrama aqui, ó, tudo essas informações eu tirei tudo do projeto, ó. Mas, professor, como é que o senhor descobriu que a carga instalada total deu 9.120 watts? Eu fiz os cálculos aqui. Então, eu fui fazendo ao contrário aqui. Eu olhei no projeto e daí fui, né, seguindo a NBR 5410 e fazendo os cálculos. Lembrando que a fórmula de potência, né, é a tensão multiplicado pela corrente. E quando a gente fala de circuitos, né, de tensão e corrente alternada, a gente lembra lá, teve até alguns exercícios que o professor Paulo fez com vocês lá, algumas, eu não me lembro quais atividades que era, mas aí ele falou o conceito, que a gente vai ver melhor lá em eficiência energética, né? Ele falou o conceito de potência
aparente ou total, que na maioria das bibliografias dos livros eles chamam de S, né? É a potência aparente. Aí por isso que ela é listada aqui em volt-ampere, né? Nós temos a potência efetiva que realiza trabalho, ou seja, é o que as máquinas, né, utilizam para realizar o trabalho elétrico de iluminação, para movimentar o motor elétrico e por aí vai. E a gente tem a potência reativa, né, que essa potência reativa é a energia que é gasta ou dissipada na forma de efeito Joule, de calor, energia magnetizante. Eu acredito, não sei como é que foi a aula de vocês de eletricidade, que até o professor, geralmente, ele faz um copo lá de cerveja. Ele falou dessa analogia com vocês? Ele não falou não, professor, porém eu sei como é que é. Isso. Então, A assim, ativa é o recapitulando. líquido, Pode falar aí. a ativa, que é a carga utilizada, é o líquido, é a cerveja, a espuma é Isso, ativa e a aparente é toda total, é toda a cerveja do copo. isso. A potência que realiza trabalho, é a cerveja, ou seja, é o que a gente quer, né? A espuma, que a gente não usa para nada, né? É a reativa. Aí a unidade dela é volt-ampere reativo. A da potência total é em watts. E a da potência aparente é em volt-ampere. E, né, a aparente, ou seja, é a total, né? É o que você utiliza mais a espuma que você pagaria, né? Que você paga, né? Na verdade, lá no. Ok, eficiência energética a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Então, quando a gente faz cálculos para projetos elétricos, e já que projeto elétrico a gente utiliza fontes de tensão e corrente alternada, a gente tem que ter em mente esse conceito aqui. Ele utiliza até o triângulo retângulo, e lá o professor lá em eletricidade básica tem, se eu não me engano, tem até um fórum lá, tem alguns exercícios que ele fala do fator de potência, é o FP. Então, geralmente nesse triângulo retângulo, o aqui é o ângulo reto, é o ângulo de 90, né? E aqui é o ângulo, né? O ideal seria que a potência aparente fosse igual à potência ativa, a potência que realiza trabalho, porque significa que o copo estaria totalmente cheio de cerveja e não teria nenhuma espuma, né? O ideal é isso, mas isso nem sempre acontece. Em função de vários, já dando spoiler aí, né? Por exemplo, para gerar energia eu utilizo um gerador, que na verdade é um motor elétrico, né? Só que ele é utilizado ao contrário. Eu gero energia mecânica. Como que eu gero? Numa hidrelétrica, a queda d'água, né? Então, a queda d'água vai girar as pás de uma turbina lá, dependendo do tipo de hidrelétrica, né? Uma turbina chamada Francis. Daí ele vai girar por diferença de energia potencial, né? Que é a conjunção de energia potencial com energia cinética vai dar a energia mecânica. Então, essa queda d'água, ela vai deixar de ser energia potencial, vai virar energia cinética e vai girar as pás do motor. E do outro lado do gerador, ele vai converter essa potência mecânica em potência elétrica. Basicamente é isso. Só que a arquitetura, ou seja, a construção do gerador, ele é basicamente, ele é uma máquina, como é que eu posso dizer? Ela tem uma arquitetura, o princípio de funcionamento, ele é baseado em indutores, né? Então, grava esse princípio aí. Se são indutores, eu vou ter a formação de campo magnético. Essa formação de campo magnético, ela vai ajudar, tanto ela ajuda quanto atrapalha. Ela ajuda porque se eu ligo uma máquina elétrica em modo motor, ou seja, aí é o contrário, né? Eu utilizo a energia para ela gerar energia mecânica, né? Eu consigo girar essa máquina. Porém, essa indução eletromagnética, ela injeta na rede os chamados harmônicos, né? E essa energia magnetizante, ela, né, aquece barramentos,
por exemplo, ela consome energia nos barramentos, injeta energia reativa, que o pessoal chama, né? E ela é prejudicial. Existe o efeito, a gente vai ver lá em instalações do CEP, né? Existe o efeito capacitivo de uma linha de transmissão. Então, toda energia reativa, ela vai gerar aquecimento e vai gerar sobretensão nos circuitos no barramento. O problema é que a tensão, né, é reativa. E isso não é saudável para o sistema elétrico de potência. Então, o pessoal utiliza os chamados bancos de capacitor para fazer essa limpeza. Na linha de transmissão, o pessoal utiliza um reator, que aí o reator ele vai diminuir, ele vai pegar toda a potência reativa e ele vai absorver e enviar ela para o aterramento. O reator de potência, por exemplo, ele tem a mesma construção de um transformador, só que ele só tem o primário, ele não tem o secundário, ele não faz elevação nem abaixamento de tensão. Ele simplesmente pega essa potência que está na linha de transmissão devido ao efeito capacitivo e consome essa energia para equilibrar o sistema. Ok. Então, pensando nisso, eu tenho que. Aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, o fator de potência, para eu calcular ele aqui, né? Já deixei até um spoiler aqui, né? O FP. Deixa eu ligar aqui. O FP, ele é numericamente, ou seja, o cálculo, né? É numericamente igual ao cosseno de um ângulo, no caso esse ângulo aqui, o de φ, né? Que a potência ativa seria a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, né? E os catetos, né? Tem aí o cateto adjacente ao ângulo, é a potência ativa que a Lisa trabalha, e o cateto oposto ao ângulo é a energia reativa aí. Então, quando eu entro lá na NBR 5410, circuitos de iluminação, dependendo aí, né, basicamente, eu vou considerar essa potência aparente e potência ativa igual, equivalente, né? Já em circuitos, por exemplo, aqui, por isso que eu já deixei vermelho aqui, tomadas de uso geral, que eu fui rastreando aqui, a cozinha, né? Tomadas de uso geral aqui do banheiro, que é essa única aqui, ó, do circuito 3, né? Eu vou considerar esse FP 0,8. A ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda um fator de potência, né, um FP de 0,92. Daí, se a gente, esse 0,92, ele é relacionado, já fazendo um spoiler aí, né, para vocês, é porque eu tenho que fazer alguns cálculos aqui, que se eu não explicar, vai ficar parecendo que eu tirei da cartola. Então, se eu pegar, ó, eu vou até utilizar essa calculadora aqui, porque essa calculadora é a que a gente mais utiliza. É aquela mesma Cássio que a gente compra aí quando a gente começa a fazer o curso técnico ou o curso lá de engenharia. Então, esse 0,92, esse cosseno aqui, né? Se eu for traduzir ele em ângulo, né, para saber qual que é o ângulo aqui, eu vou, ó, a segunda função aqui, ó, shift. Aí eu venho aqui, arco cosseno, para eu saber o ângulo relacionado ao fator de potência ideal, né, que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, que é o 0,92. Aí eu venho aqui, ó, 0,92 é igual a 23 graus e 27 minutos. Se eu for preciosista aqui, ó, 23 graus 4 minutos e 26,11 segundos aqui, né? Se eu for preciosista. Mas aí, ó, eu aperto essa tecla aqui, então dá aproximadamente 23 graus. Se você for pensar, ó, 23 graus aqui, ó, deixa eu até mudar a cor aqui, ó, vai dar muito, a hipotenusa, né, a potência aparente, ó, ela vai estar muito próxima da potência ativa. O ideal é que se ela for igual a 1,
vocês vão ver que, por exemplo, ó, arco cosseno, vamos fazer a conta aqui, ó, arco cosseno igual a 1, que é o ideal, ó. Aí, ó, deu 0, ou seja, eu não tenho ângulo nenhum entre a potência ativa, a potência aparente, que é o S, né, e a potência ativa, que é o P. Então, o ângulo, o arco cosseno do fator de potência igual a 1, o ângulo é 0, ou seja, não existe ângulo. É o ideal, é o perfeito. Aí é quando eu considero, por isso que eu considerei aqui, ó, vocês vão ver mais para frente, que eu considerei a potência em volt-ampere igual à potência em watts, porque aí a angulação é igual a 0. Geralmente, ó, se vocês repararem aqui, ó, a tomada de uso específico da cozinha, vocês vão ver aqui, ó, se você der uma olhada aqui, ó, os únicos circuitos que estão, ó, a tomada aqui, que é aquela tomada elétrica que eu comentei na aula passada, ó, 2.000 watts. A única que está em watts no projeto elétrico é a tomada, essa aqui para torneira elétrica, né? E essa daqui para o chuveiro, que está em watts. Ele está querendo meio que dizer para você, entre linhas, que o fator de potência é igual a 1. Circuitos resistivos, puramente resistivos, que são circuitos dedicados a aquecimento, o fator de potência é igual a 1. Ou seja, a potência que realiza trabalho vai ser igual à potência total. Então, não existe fator de potência aí. Eu utilizo, né, a equação tensão multiplicado pela corrente. Então, esse é um dos motivos que vocês vão ver no diagrama unifilar que eu desenhei para vocês, que eu igualei, né, por exemplo, 200 volt-ampere eu considerei igual a 200 watts. Então, aqui, iluminação, dependendo da quantidade de carga, aqui é porque a gente está fazendo uma espécie de um quadro, né, está fazendo um quadro para dois ambientes, ou seja, uma cozinha, que é o fórum aqui, né, uma cozinha, e o banheiro, ou seja, é um circuito extremamente pequeno aqui, né? Então, a gente está fazendo um quadro para isso. Por isso que eu fiz essa divisão aqui, logo aqui embaixo aqui. Agora, assim, esclarecendo, né, ó, aí 0,92, que é o que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, ó, dá um ângulo muito pequeno, ó, de 23 graus, né? Aproximadamente 23 graus aí, ok. Aí o que que eu fiz? Eu fui enumerando os circuitos. Aqui ele fala, ó, que o circuito 1 são essas duas luminárias com a carga alocada de 100 volt-ampere cada uma. Você fazendo a soma, dá 200 volt-ampere. Aí, por eu ter considerado, né, o volt-ampere igual, né, ao watts, né, pelo motivo que eu expliquei aqui, é um circuito de iluminação e a carga aqui ela é pequena, né, só são 2 pontos de luz aqui, eu considerei eles iguais, equivalentes. Então, para eu começar a dimensionar o disjuntor que eu vou utilizar para para proteger esse circuito, aí eu isolo, né, que é a fórmula, né? Então, aí eu isolei aqui, ó, passei a tensão para esse lado aqui, aí fica, corrente é igual a potência dividido pela tensão no circuito. Então, a potência total do circuito 1 é 200 volt-ampere, a soma algébrica, né, dividido pela tensão, né? Lembrando que até ele faz a recomendação aqui, ó. Deixa eu ver. Tá lá no exercício, tá aqui, ó. Aí ele pega e fala, ó, tensão entre fase neutra é 110, que é o 127. E entre fases é o 220. Então ele já está contando, né, que esse circuito ele é monofásico 127, né? E se for bifásico é 220, ok. Então, por isso que eu já considerei ele monofásico, ó, dividi por 127 volts, deu uma corrente total de 1,57 amperes. Aí, se você for procurar lá na norma 5410, lembra que eu falei na aula passada? O ideal para você dimensionar o disjuntor é você somar 5 amperes a mais da corrente total que dá no circuito. Então, ó, deu uma corrente de 6,57 amperes. Daí,
o projetista e o programa, igual eu falei para vocês, né, o Proelétrica, por exemplo, ele vai olhar na base de dados dele e vai escolher o disjuntor, né? Ele vai escolher entre sims, stack, dependendo do que você setar lá, o mais próximo. No caso, por exemplo, vamos supor que ele tem de 6 amperes, ele tem de 10, ele tem de 15 e assim sucessivamente, né? Então, o de 6 ele não vai pôr, porque a corrente, né, ó, somando mais os 5 amperes que é a recomendação do 5410 não dá, né? Então, eu e o sistema escolheria 10 amperes. Então, a gente já pega e já começa aqui. Opa, então circuito 1, faz de conta que vocês não estão vendo isso aqui, não. Circuito 1, eu tenho 200, que seria equivalente, né? O volt-ampere, pelo motivo que eu expliquei, né? Volt-ampere igual a watts aqui, né? Até essa fase aqui, ó, não considera ela ainda não. Agora a gente vai fazer o equilíbrio de carga aqui. Então, a gente já sabe que o circuito 1 tem um disjuntor de 10 amperes, né? Lá no projeto ele fala que o cabeamento é de 2,5, né? Lembrando que na 5410, iluminação ele é de 1,5 para frente, ou seja, acima. Dependendo se a carga fosse muito alta aqui, eu colocaria o de 2,5, colocaria o de 4 e assim por diante. Se eu fosse seguir ao pé da letra, ipsis literis, a 5410, o cabo aqui deveria ser o de 1,5. Por que que eu não pus de 1,5? Em toda a minha vida nessa indústria vital, desde que eu era estagiário, hoje, né, como profissional fazendo projeto, a concessionária para circuito a concessionária também, né? As empresas, né, as construtoras, elas é muito raro ela comprar cabeamento, fiação de 1,5. Se tiver alguém aqui na aula aqui que trabalha em alguma construtora, não, professor, onde eu trabalho, o pessoal iluminações coloca 1,5, né? Tem gente que faz isso, mas a maioria esmagadora, eu, por exemplo, nunca vi o pessoal colocar iluminação 1,5. É porque eles já aproveitam que o de 2,5 você pode utilizar ele tanto para iluminação quanto para tomadas de uso geral, por exemplo, às vezes até de uso específico. Já o de 1,5 eu não posso utilizar para circuitos de força. Então, eles já setam de 2,5 para frente. Nenhum comprador, dependendo do tamanho da empresa, né? Já trabalhei em empresa que era eu que fazia a lista de material. Já trabalhei em empresa que tinha um departamento de compras, né? Eles faziam licitação. Então, cabeamento, né? Fio ou cabo é de 2,5 para cima. Ok. Então, escolhi o cabeamento de 2,5, mesmo porque é o que está no projeto aqui, ó. Tá falando, ó. 2,5, ó. Ok. Vamos lá, circuito 2. Se a gente for observar aqui, ó, na cozinha, ó, tem uma, duas, três tomadas. As outras aqui, ó, é outra numeração. Outra é 3 e aqui é 5, né? Então, o circuito 2, eu entendi que eles são tomadas de uso geral, né? Para a cozinha, o ambiente cozinha. Então, fiz a soma algébrica, né? 3 vezes os 600, deu 1.800 volt-ampere. Dividido, né? Por que que o disjuntor eu dimensionei a partir da tensão, ou da potência, né? Da potência aparente, né? Vocês vão ver daqui a pouco aqui. Quando eu faço a conversão, lembra que eu falei, ó, tomadas de uso geral aqui, ó, que aí eu detectei tanto para o circuito da cozinha quanto o circuito aqui do banheiro aqui, né, essa tomada única que tem aqui no banheiro, né? Eu considero o fator de potência 0,8, né? Eu poderia considerar o 0,92 do que a norma recomenda? Sim, mas lá na 5410 fala que é de 0,8. Agora, se eu quiser igualar o de 0,92, vocês entendem que eu estou dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica? Por que que eu falo que existem essas diferenças aqui? Na década de 80, se não me falha a memória,
era o fator de potência recomendado pela ANEEL era de 0,86, se eu não me engano. Era 0,80 e alguma coisa, acho que era 86. Daí, a Agência Nacional de Energia Elétrica, um tempo depois, já aumentou para 0,92 aí, né? O ideal seria 1, né? Mas 1 é praticamente impossível, porque os geradores de energia, né? Não interessa se é hidrelétrica, se é solar e tal, o gerador em si, né? Por ele ser construído, né? A arquitetura dele é baseada em indutores, eu vou ter a energia magnetizante injetada no circuito. Daí os projetos aí que a Agência Nacional de Energia Elétrica faz, né? Com, eu não sei se eu comentei com vocês, o ideal é vocês acompanharem lá no YouTube o canal da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que lá tem licitações, que aí as empresas, né? Tipo a Equatorial que comprou aqui que assumiu aqui, né, que era Enel, né, a Enel Distribuição, né, as licitações, elas estão lá, daí vocês vão entender muita coisa do que eu falo aqui, né, ele é expresso lá nesse canal lá da ANEL, é interessante. Então, eu poderia colocar 0,92 aqui, como é regra, né, 0,8. Daí eu convertendo ele em watts, vocês perceberam que naturalmente a potência aparente, por ela ser numericamente igual à hipotenusa do triângulo retângulo, naturalmente, na maioria dos casos, ela é maior do que a potência que realiza trabalho, ok? Aí, por isso que eu calculei o disjuntor com a potência aparente, não considerando a potência ativa aqui. Beleza? Foi por isso. Então, vamos lá, circuito 2, ó. Fiz a soma algébrica, deu 1.800 volt-ampere, já fiz a conversão aqui, ó, multiplicando a aparente, que é a carga alocada, vezes 0,8, que é o que a NBR 5410 fala, né? Deu a potência ativa de 1.440 watts, né? O outro, eles, teoricamente, é dissipado. Aí é aquela história, né? Se o equipamento que eu estou utilizando na cozinha, às vezes ele tem uma placa, às vezes ele tem uma especificação lá, e aí esse equipamento em específico, ele fala que tem um fator de potência, geralmente equipamentos que a gente utiliza na cozinha aí, forno elétrico, geralmente o fator de potência é 1, viu? Mas alguns equipamentos aí, né, se eu não tiver, é igual eu falei, existe aquele cálculo operacional que eu dei o spoiler na aula passada e a gente vai continuar ele na próxima, né? Hoje a gente está finalizando aqui o fórum, né, as instruções do fórum. Então, vamos dizer assim, o cálculo, eu utilizei a potência aparente. Como ele é um circuito monofásico aqui, né? Tomadas de uso geral da cozinha, ó, dividido por 127, deu a corrente máxima de 14,17 amperes, aproximadamente. Como ele é um circuito monofásico, e aí, lembrando a premissa, para eu dimensionar o disjuntor, eu tenho que somar mais 5 amperes, aí deu 19,17 amperes. Daí, dependendo, se no datasheet lá do programa que você está utilizando, né, o Proelétrica ou o CAD-Proj, né, ele vai escolher entre as marcas os modelos que ele tem lá na base de dados, né? Então, ele escolheu, né, e eu também como projetista, escolheria o de 20, né? Aí, dependendo aí, você tem, eu já vi disjuntor aí de 22, de 21, tem modelos que aí tem o de 15, né, o de 20, então eu escolhi o de 20, que é o mais próximo dos 19,17. O único que dá para eu setar, dá para eu diminuir, é um disjuntor de caixa moldada, mas geralmente um disjuntor de caixa moldada, ele é utilizado em subestação, e é um disjuntor muito caro, então não faz sentido eu utilizar um disjuntor com trimpote, né, que eu regulo a corrente, né, a corrente lá do disjuntor lá, do relé de proteção, né? Então, escolhi o de 20, por isso que aqui, ó, esse arquivo vai ser disponibilizado para vocês também, ó, um disjuntor monofásico de 20 amperes.
para o de 4.000 ou de 1.440 aqui. Aí eu coloquei, eu fiz o cálculo com a potência aparente, mas a carga aqui instalada, eu coloquei a carga real, que é 1.440, né? Baseado nesse fator de potência do 0,8 aqui. Se eu fosse fazer baseado do 0,92, ia dar uma outra potência aqui. Você também pode fazer isso, né? Você estaria até melhor do que a recomendação do 5410, beleza? Vamos para o próximo aí. Circuito 3. Daí a gente olhando lá no projetinho, né? O circuito 3 ele é apenas uma tomada ó, com carga alocada de 600 volt-ampere. Aí do mesmo jeito aqui, ó, circuito 3, 600 volt-ampere. Eu considerei aqui, ó, fazendo o cálculo 0,8, ó, 480 watts, né? Então a potência que realiza trabalho é 480 e a aparente, né, é os 600 volt-amperes aqui. Só que para fazer o cálculo para eu dimensionar o disjuntor, eu utilizei a aparente, já que ela vai ser uma potência bem maior, né, do que a potência que realiza trabalho, né? Então, dividido por 127 volts, deu aproximadamente, né, 4,72 amperes. Utilizando a regra da 5410, ó, mais 5 amperes, deu 9,72. O disjuntor mais próximo, dependendo aí, dependendo do modelo, tem modelo que ele tem de 11 amperes, ele não tem o de 10. Tem modelo que eu tenho de 10, o de 15, outros modelos é de 11 amperes, aí o próximo é de 16, o outro é 22 ou é 21, eu não me lembro de cabeça aqui. Então, o disjuntor escolhido para o circuito 3 é um de 10, né? Dentro dessa premissa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, circuito 3, né? Potência de 480 watts, tomadas de uso geral, né, para o banheiro, WC aqui, ok. Agora, gente, olhando aqui, o próximo e último circuito é o de... não, ainda tem mais aqui, né? É a tomada da cozinha, a torneira elétrica, né? Esse de 2.000 watts. Aí a dica que o fator de potência é igual a 1, né? É quando ele já deixa em watts aqui, ok. Fui fazer o cálculo, né? Eu até fiz os dois aqui, ó, para vocês entenderem. Eu coloquei ele tanto monofásico como bifásico aqui para vocês entenderem a diferença, ó. No monofásico eu divido por 127, no bifásico eu vou dividir por 220. Obviamente, ó, o de 127 vai dar uma corrente maior. O que que eu escolhi para pôr no circuito? Um disjuntor, né, monofásico. Ah, entendi, professor. Então, ó, ele vai ser monofásico. Aí, eu poderia colocar, dependendo da marca que você tem, né? Eu poderia colocar um de 20 amperes, poderia colocar um de 22. Eu fui dando uma olhada aí, tem o Stack, tem, né, Siemens e outros modelos aí, né? Escolhi, aí tinha de 22 e 25. Dependendo, você poderia até colocar o de 20 aqui, não tem problema nenhum. Nos cálculos que eu fiz aqui, eu escolhi o de 22, ó, por isso que coloquei, ó, 22 amperes, né? Escolhi ele sendo monofásico, né? Então, deu a corrente máxima de 15,7 mais os 5 amperes recomendado pela 5410, né? Deu 20,7, ok? Agora, o último é aquele circuito único, né? O do chuveiro aqui, o que vai alimentar com a carga, né? Circuitos resistivos, né? Dicas: todos os circuitos dedicados a aquecimento, ele é puramente resistivo. Então, o fator de potência é igual a 1, né? Por isso que nem teve a conversão. Então, ó, o circuito 5, chuveiro, né? Uma vez só tem um chuveiro, né? 5.000. Daí eu fiz os dois cálculos para vocês perceberem. E lá no fórum, ele recomenda que o circuito do chuveiro seja bifásico. Então, vai ser o único circuito bifásico. Então, ó, 5.000 dividido por 220 volts, né? Deu 22,72. Somando 5 amperes a mais aqui, ó, deu 27,72.
dependendo aí da marca do disjuntor, né, eu escolhi um bifásico, né, de 30 amperes, tá? Professor, eu poderia, isso é uma ideia minha, eu poderia ter utilizado um disjuntor monofásico de 30 também? Cara, o que vocês acham aí? Antes de eu responder aqui. Poderia ter utilizado um monofásico de 30? No meu caso, sim, professor, porque é 127, é fase neutra. Agora, se fosse bifásico, fase e fase, que é 220, eu usaria um bifásico. Também Bifásico, você concordo. está falando monofásico 220? Nesse caso, no caso Vocês... do 127, é pode fase falar. neutra. No caso do 127, é fase neutra. Uhum. Né? Fase neutra 127. Então, eu usaria um monofásico. Agora, se fosse 127 bifásico, que fase e fase é 220, aí eu usaria um bifásico. Isso. E assim, se eu fosse utilizar um monofásico de 30, teve uma vez que um aluno me perguntou: você concorda que se eu utilizar um monofásico, o de 30, por exemplo, né, a outra fase, que aí para dar a DDP, né, você concorda que eu teria que ligar ela no barramento de neutro, por exemplo, não é? Já que ela funcionaria como neutro. E aí, qual que é o efeito que ia acontecer? Eu energizaria o neutro, e daí esses outros circuitos aqui, ó, de 127, eles passariam a ser circuitos de 220. Vocês entenderam a observação? Porque o bifásico aqui, ó, por exemplo, ó, Porque vamos tá em supor, série, né, professor? isso. Aí vamos supor aqui, ó, eu venho aqui, ó, alimentei, vamos supor que esse aqui é o DDR, né, o disjuntor diferencial residual, né, que ele tanto ele protege pessoas, né, contra fuga de corrente, como ele também é termomagnético. Aí, nesse caso, eu não precisaria utilizar esse aqui em série, ok? Para esse caso. Aí eu viria com a fase A aqui, por exemplo, né? Entraria com a fase B aqui, ó. Aí o 5 aqui é o chuveiro, né? Aí eu já... aí é lógico que aí você poderia me dizer, professor, eu poderia usar um Borne, igual esse daqui, ó. Essa régua aqui, ó. Eu colocaria aqui para deixar mais organizado? Poderia. Mas aqui eu estou considerando como eu ligando diretão aqui, entenderam? Então, ó, eu Entendi. já viria aqui com a fase A, né? A fase B aqui. Aí daqui, ó, ela seguiria lá para a tomada do chuveiro, né? Ó. Tanto aqui é a A, né? Aqui é a B. Aí do mesmo jeito, ó, aqui é a A, aqui é a B. Aí ela vai chegar lá no chuveiro, ó, vou desenhar uma resistência aqui para simbolizar o chuveiro, né? Aí aqui daria 220, né? Aí o que que esse aluno me perguntou, né? Até alguns alunos riram lá na hora. Aí eu falei, ó, galera, não ri não, porque não existe pergunta idiota, existe a pergunta que você não fez e você se enrolou. É melhor você se enrolar aprendendo aqui. E eu nunca tinha pensado nisso, né? É melhor você se enrolar aprendendo aqui do que você fazer uma cagada lá no cliente e queimar o equipamento dele. Aí até o aluno perguntou, eu achei interessante a pergunta dele, né? Aí, professor, poderia. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que eu utilizei ele bifásico, né? Daí vai dar a DDP aqui de 220 volts, né? Cada um 127. E uma das fases, né? Ou você pode escolher a A ou a B, né? Tanto faz. Uma das fases é como se fosse o neutro.
Mas nada impede, ó. Mas aqui, ó, geralmente é esse último borne aqui, ó, que é o neutro, que é o que é onde o TC que fica aqui, né? Ele fica analisando as correntes de entrada e a corrente de saída para ver se é igual, né? Aí o neutro, obviamente, né? Ele o ele não iria para esse aqui, ó. Nesse caso, ó. O neutro ele não iria para esse circuito aqui, ó. Quem que iria? É o terra, né? Que seria o terceiro seria o terceiro pino, né? Se fosse uma tomada, aquelas macho fêmea, né? Que não é recomendável, né? Mas a gente encontra nas ferragistas, né? Aí o neutro, nesse caso aqui, né? Ele estaria aterrado, né? Eu já deixei até aberto aqui para a gente discutir uma coisa aqui, né? Aí o que que o aluno, né? O que que o aluno falou, professor? Eu poderia utilizar um monofásico, né? Olha só a pergunta, um monofásico de 30 amperes, né? E aí daria certo nesse circuito? Não daria. Por quê? Porque se ele fosse monofásico, eu teria, vamos supor que eu utilizaria, né, esse circuito aqui para ser o do chuveiro, né? Aí eu ligaria, aí vamos supor que fosse a fase A, né? Eu ligaria a A nele, aí obviamente eu teria que ligar o quê? O neutro. Porque no disjuntor monofásico, ele é bipolar, né? Eu tenho os dois polos aqui, ó, o polo de entrada e o polo de saída aqui, ó. Entrada e saída, ó. Eu só tenho espaço para entrar uma fase por vez, né? Já no disjuntor bifásico, eu tenho espaço para entrar duas fases. No disjuntor trifásico, três, né? Parece besta, né? É tão óbvio, né? Aí eu respondi para ele. Aí depois que a gente analisou tudo, aí realmente não dá, porque aí a DDP continuaria sendo 127, daí a corrente seria maior, né? Daria a corrente praticamente o dobro, né? Ok, professor, vamos continuar aqui, né? Aí, 5.000, né? A corrente, a gente já dimensionou, ó, escolhi um disjuntor bifásico de de 30 amperes, né? E realmente o que ele recomendou lá no desenho dele, ó, eu até fiz a correção, né? Na aula passada eu tinha errado aqui, ó. Aí ele recomendou um cabeamento de 6 milímetros, né? O, as duas fases, né? O A, o B, ou C, ou B, dependendo do equilíbrio de fases. E o terra, obviamente, aqui, né? Aí a gente vai entrar numa seara aqui, ó, num questionamento. Aí vocês estão entendendo por que que eu falei que é difícil, mesmo a gente utilizando, ó, lápis com cores diferentes aqui, ó, todas as opções aqui, vai ter aluno que vai colocar a opção de pôr em série, né? Por exemplo, essa opção aqui, ó, eu vim aqui, ó, aí eu já viria, eu vou pôr em azul aqui para a gente não perder muito tempo aqui, ó. Aí eu viria aqui, né? A, sei lá, A e B. Daí, para ficar mais fácil, ó, eu colocaria o A aqui, ó. Já conectaria, ó, fase B, né? E aqui fase A. Aí aqui seria a saída, né? Já seria a saída. E daí eu iria para o circuito 1, né? Uma das fases aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Que é o. Aqui seria o A e aqui seria o B para esse arranjo aqui, né? Aí eu teria que, aí vamos supor que o circuito 1, ele é o A, ó. Aí eu viria aqui e alimentaria ele, né? Ah, vamos supor que o circuito 2 é o B. Eu já puxaria aqui, tem muito eletricista que aí junta, né? Ele desencapa, ele, ele deixa o fio desencapado aqui, né? E faz como se fosse um barramento, né? Fica mais barato, né? Obviamente, né? Mas desde que pode fazer isso, professor? Pode, né? Ou eu coloco um borne, né? Uma régua tipo borne, ou então eu decapo, né? Uma quantidade, um comprimento aqui considerável, e aí eu vou colocando, né? Faço, se eu não me engano, é umas 6 voltas, que é o ideal, né? Faço 6 voltas do circuito 1, depois faço 6 do circuito 2, né? Aí é óbvio, se eu estiver compartilhando fase A, né? A fase A com o circuito 1, né? Obviamente, aí o B seria o 2. Isso são opções, né?
Aí vocês estão vendo, ó, que eu desenhando aqui já virou um bolo de gato, né? Aí imagina vocês enviar esse desenho aqui, né? Para você fazer já fica difícil, imagina para o professor corrigir, né? O ideal seria esse exercício aqui ser feito lá no laboratório, né? Assim, do jeito que ele está sendo pedido aqui. Por isso que eu recomendei para vocês fazerem, porque eu estou recomendando, né? Para vocês fazerem, resolver ele desse jeito aqui, ó. Fazendo o diagrama unifilar, né? Professor, de onde você tirou essa referência aqui, ó? 60 ampere, B, né? B1. Aí o que que eu fiz? Sabe a norma que eu mostrei na aula passada, ó? Na página 35 de 104, eu encontrei, ó, tabela 2, ó, dimensionamento do ramal de ligação de entrada das instalações 127/220 para Equatorial Goiás. Daí, ó, eu vi que cargas instaladas, ó, até 10,1, né, quilowatts, né, até 13, eu vou considerar ele B categoria. Aqui ele nem coloca 1 ou 2 como a Enel e a Celg fazia, né? Mas como eu tenho duas opções, então eu decidi chamar essa primeira de 1 e essa segunda de 2. Ah, professor, agora sim, agora eu estou entendendo o que que o senhor quis dizer. Isso só pega. Nossa, essa barra aqui de cima aqui está atrapalhando muito. Você está vendo? Ó, por isso que eu coloquei 60 amperes aqui, né? Aí voltando aqui ao dimensionamento, né? Eu peguei todas as cargas, ó, a potência ativa, ou seja, a potência real aqui, ó. Eu fui colocando os valores convertidos aqui, ó. O somatório algébrico deu a carga total, ou seja, a carga instalada, ó, de 9.120 watts. Daí, do mesmo jeito, para eu calcular a demanda, eu pego todos os valores em volt-ampere, ó. Então, eu tenho a potência aparente do circuito e eu tenho a potência instalada dele. Por isso que eu coloquei, que lembra que eu falei que existem as boas práticas de projeto elétrico, né? Por isso que eu coloquei esse valor aqui, ó. Então, o total das cargas alocadas em todos os circuitos deu 9.120 watts de potência aqui. Ok. Para eu dimensionar que a partir dessa carga aqui que eu descobri, né? Eu venho aqui na norma da concessionária local, ó. Eu venho na norma da concessionária local. E aí, na tabela 2 aqui, ó, já estou deixando. Essa daqui também vai estar disponível para vocês, ó. Na página 35 de 104, ó, eu vi que até, ó, entre 10 e 13. Então, eu escolhi o B categoria 2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o B1, quer dizer, né? Tem o outro, ó, que é de 13,1 quilowatts até 15, alocado total, eu posso escolher o bifásico 2. O 1 é um disjuntor bifásico de 60 e eles colocam aqui, ó, ou um de 60 ou um de 63 amperes. Já se a carga instalada fosse maior, por exemplo, vamos supor que fosse 14.000 watts, né? Aí eu escolheria o B2, né? E colocaria um disjuntor geral bifásico de 70 amperes, beleza? Por isso que eu coloquei isso daqui, ó, medição da residência, né? Isso daqui, de qualquer jeito, seria um ambiente, né? Dois ambientes, na verdade, né? Uma cozinha e um banheiro de ou uma residência, né? Provável que seja uma residência, né? Mas pode ser um estabelecimento comercial, pode ser também dentro de uma indústria, né? Nada impede, né? Mas basicamente, né? O que eu escolhi acreditar é que aí existem duas opções. Ou ele é uma residência unifamiliar, ou seja, uma casa e um lote sozinho. Ou então, esse consumidor aqui, ele é um consumidor agrupado. Como assim, professor? Lembra no exemplo que eu mostrei na aula passada, de um posto de combustível e serviços, né? Quando ele é agrupado, eu tenho vários
vários tipos de consumidor. Por exemplo, eu tenho aqui a parte lá do posto da oficina, né, de troca de óleo, que eu tenho um cliente T, um trifásico, né, categoria 2, com essa configuração aqui, e eu tenho da loja, né, da loja lá de conveniência, que também é trifásico, só que categoria 1. Então, quando eu tenho uma medição agrupada, ou seja, eu tenho vários consumidores numa mesma entrada geral, geralmente eu coloco, ó, o DPS, né, o dispositivo de supressão de surto, eu coloco ele no borne, ó, superior aqui na entrada, coloco 3 disjuntores, um para cada fase, né, monofásico de 20 amperes. Esses disjuntores, na verdade, eles vão servir só para você desarmar o circuito e trocar o módulo quando esse módulo estiver queimado. Nada mais que isso, né, para você fazer a troca. Então, eu coloco ele aqui e aí eu crio um barramento que é chamado barramento de equipotencialização. E nesse tipo de ligação aqui, quando são vários consumidores, ou seja, vamos supor que esse ambiente aqui do exercício fosse kitnet, a cozinha e o banheiro de vários kitnets. Daí eu vou tomar uma medida diferente se fosse uma casa em um lote, vamos dizer assim, um consumidor unifamiliar, que eles chamam aqui. Então, quando ele é multifamiliar, o ideal, assim, eu vou pôr como ideal e normal. O normal é o DPS ficar aqui na medição e ele ligado aqui no BEP. E lá no consumidor, vamos pegar um dos quadros aqui, vamos pegar o quadro da loja aqui, ó. Lá no consumidor, o neutro e o terra, eles estão separados, embora lá no geral eles estejam conectados, né? O BEP, ele está ligando o quê? O neutro do circuito e o terra, né, a cordoária de terra, em um sistema aqui de aterramento, né? No mesmo, ou seja, os dois estão interconectados. Se eu ir lá no projeto do posto aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vindo as fases A, B e C. O neutro aqui, ó, tá vendo? Ele vem pelo lado de fora aqui, ó. Ele é conectado no BEP, no barramento de equipotencialização. E o DPS, ó, no borne superior, aí eu tenho os disjuntores aqui de manobra, né? E o DPS, ó, eu posso curto-circuitar eles aqui e puxar só um cabo, ou eu posso puxar 3 cabos aqui para o barramento de potencialização, posso fazer isso, né? Então, aqui na medição, o neutro e o terra vai estar junto. Só que lá, né, que é esse sistema aqui, ó, TNS, né? Só que lá no quadro de distribuição terminal, o neutro e o terra vão estar separados. Aí, geralmente, essa é para medição agrupada. Agora, quando eu faço para uma medição, que é uma unidade unifamiliar, até que esse quadro aqui, ele tem espaço para você pôr o DPS do jeito que está aqui, ó. Quando a caixa é polifásica, ó, quando ele é bifásico, a gente coloca numa caixa polifásica, que ela é até 175 amperes, ela é grande. Vamos supor que ele fosse uma caixa monofásica, daí o DPS ele não ia caber aqui. Já o primeiro problema é esse, né? Daí a opção, e eu já vi eu já vi também projetos em que você coloca o DPS aqui e você coloca ele também no quadro terminal de distribuição. Você coloca eles nos dois locais aqui para você ter uma maior proteção, né? Geralmente, assim, não é muito comum a gente ver, porque o pessoal quer economizar ao máximo. Só coloca o DPS aqui no quadro terminal quando não tem jeito e quando, por exemplo, é uma residência, né, uma residência unifamiliar, ou seja, né, ela só tem ela não é medição agrupada, é só uma única medição, uma única entrada. Aí eu coloco o supressor de surto aqui. Só que aí vai aparecer um problema. Já eu tinha esquecido isso aqui e um colega aqui me alertou. Na página aqui, ó, na página 139 da NBR 5410 aqui, ó, na 139 de 217,
eu tenho aqui, ó, eu tenho esse fluxograma aqui, eu vou explicar mais ou menos o que que é. Aqui, ó. A linha elétrica de energia que chega à edificação inclui neutro. Como assim, professor? Se ela inclui neutro, né? Nesse caso aqui, ela inclui, ó. Eu venho com a fase A, por exemplo, vamos supor que eu peguei a fase A e a B, né? Ainda eu nem instituí aqui. E tem o neutro. Ok, ela tem o neutro? Sim. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação, né? Ele vai ser, se fosse a medição agrupada, sim. Agora, essa daqui é uma medição agrupada? Não, ela é unifamiliar aqui, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Ó, não, né? Existem dois esquemas de conexão possíveis, né? A gente tem o esquema de conexão 2 e esquema de conexão 3 aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem já que ele é bifásico, né? Então vamos considerar, só considera o L1 e o L2 aqui, ó. Esquece a terceira fase aqui, né? Vocês estão vendo, ó, que ela vem, né? Vem no borne superior aqui, igual tá no projeto aqui, ó. Vamos pegar esse desenho aqui, ó. Vem aqui no borne superior, né? E vai no barramento, né? O que seria o BEP, né? Mas nesse caso é o quando não tem o BEP aqui, né? Então, você está vendo, ó, que ela vem no DPS, passa o DPS, ela vai para o terra, né? Então, ela viria aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, que senão vai atrapalhar para a gente. Então, ó, aí eu teria alimentação, né? Tá vendo a fase A, por exemplo. Tá vindo a fase B. Aí, vamos supor que esse aqui é um DDR, né? Ele é tanto termomagnético como protege contra, né, fuga de corrente. Aí eu venho no borne superior, ó. Então seria da fase A e seria da fase B. Normal seria isso, né? Daí eu poderia, ó, curto-circuitar os dois aqui e já chamar ele aqui para o barramento de terra, ok? Beleza. Ó. Então eu passei pelo DPS, ó, peguei no fase A, fase B, por exemplo, ó. Aí no borne inferior dele eu ligo na terra aqui, ok? Aqui, ó, aqui tá interessante aqui, ó. Esse neutro aqui, ó, ele tá vindo lá da medição, lá de fora. Ah, como assim, professor? Vou pegar esse. Não, aqui não vai ficar bom, não. Vai ter que ser esse mesmo aqui. Você concorda, ó, que esse neutro aqui, ó, ele tá vindo lá de fora, ó. Vem neutro, fase A e B, né? Lá do lado de fora, né? E aí, geralmente, ele passaria aqui dentro do tetrapolar aqui, ó. E o neutro viria aqui. Aqui é o barramento de neutro, né? Ele viria nesse último aqui, ó. E eu conectaria no neutro. Normalmente, ó. Normalmente eu faria isso, né? Aí vocês estão vendo que o neutro, ele tá pegando o neutro aqui, ó, puxando no borne superior e indo no borne inferior. Então, o que que ele está querendo dizer aqui, ó? Vou até, deixa eu ver se eu consigo deixar os dois simultâneos aqui. Aí vai ficar melhor da gente enxergar aqui. Então, aqui, ó, essa opção aqui, ó, da conexão 2, ó. Ah, professor, então o neutro, ó, ele tá pegando o neutro, já que aqui, ó, é o
o DDR, né? Que é o DDR. Ele tem a função de disjuntor, né? Termomagnético. Esse é esse modelo, né? Disjuntor termomagnético e fuga de corrente. Então, ele está pegando aqui, ó, no neutro. É o neutro. Ah, professor, então o neutro, ele está sendo protegido por um supressor de surto, né? Aí, ó, borne superior, ó, neutro. Borne inferior, ele vai para o sistema aqui, ó, de terra. E tem essa outra opção aqui, ó. Eles vêm aqui, ó, borne superior DPS, borne inferior, eu posso conectar, em vez de no terra, eu conecto ele aqui no neutro. E você vê a salada que faz na cabeça, né? Aí o borne superior seria um quarto DPS. Em vez de ele estar aqui, ó, direto no neutro aqui, ó, ele estaria no borne superior aqui, ó, da barra de neutro. Eu teria que mudar a cor aqui, né? Senão vai virar uma salada. E tá aqui, ó, o borne superior dele vai estar no inferior desses outros aqui, né? Então, ele já viria direto aqui, ó, e ligaria aqui, ó. Ah, não, é o contrário. E vai no neutro aqui, ó. Então, borne superior, vem o neutro, né? Já vi no barramento de neutro aqui. Borne inferior, tô olhando isso aqui, ó. Na barra de terra aqui. Então, tem essas duas opções aqui, ó. Sinceramente, eu acho, assim, a mais fácil, vamos dizer assim, é essa daqui, ó. Em que eu coloco a fase A e B, né? Vamos supor que a gente esteja utilizando, esquece a 3 aqui, né? A fase C, né? Fase A e B. Borne superior já vem direto aqui, ó, da fase A e B. Deixa eu apagar aqui, porque não está ajudando. Espera aí. Então, assim, a que eu recomendo é essa daqui, ó. Então, fase A, fase B, né? A e B. A e B. O inferior vem na barra de terra, né? E o neutro, já que o neutro é esse último aqui, ó. Que é o neutro, né, do tetrapolar. Então, esse daqui ficaria, vamos dizer assim, inutilizado, né? Porque eu só tenho duas fases, né? O neutro é sempre esse último aqui, ó. E se não me falha a memória, tem desenhado aqui, mostrando aqui, ó. Então, o neutro, ó, vem da barra de neutro. Aí eu conecto aqui, ó, no borne superior aqui. E aí o neutro, ó, continua indo para a barra dele, né? Para a barra de neutro dele aqui. E borne superior, ó, borne inferior também, ó, na barra de terra aqui.
Estão vendo, ó, que cada desenho que eu faço aqui, eu deveria fazer vários desenhos, né? Por isso que é muito mais fácil a gente fazer o diagrama unifilar aqui. Então, ou vocês vão escolher essa opção, ó, com o disjuntor tetrapolar, né? Ele tem 4 polos, mas eu coloquei aqui, ó, coloquei uma fase a mais, né? Porque ele é o tetrapolar. Só por isso, né? Mas vocês sabem que só tem 2 fases. Ó. Ele é tetrapolar, aí ele tá ligado direto. E tem essa outra opção, ó, que é o que eu falei, né? Aí sim, esse disjuntor vai entrar na jogada. Então ele vai receber primeiro a fase A e B, depois elas vão ser interligadas aqui, ó, e daí vai ser distribuído, ó, por isso que ele está em série. Aí esse caso para colocar em série aqui é o DR, é o dispositivo DR. Por isso que eu tenho que pôr ele em série, por quê? Porque o DR, o dispositivo DR, ele só protege contra fuga de corrente. Já o disjuntor termomagnético, né, contra sobrecarga e curto-circuito. Aí por isso que eu tenho que colocar eles em série, porque enquanto o disjuntor normal vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito, o dispositivo apenas DR, né, ele vai proteger contra fuga de corrente. Agora, se eu escolher o modelo mais caro, né, é o que eu recomendo, né, não por ser mais caro, mas por ser mais simples. Ele é dispositivo, né? Ele é dispositivo DR, né? Contra fuga de corrente e também, né? Termomagnético, sobrecarga e curto-circuito aqui. Então tem essas duas opções aqui que vocês podem escolher aqui. E aí por isso que eu não completei aqui, porque vocês podem escolher uma dessas opções, dessas duas aqui, ó. Ou a conexão 2 aqui, ó, no caso, ó, o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização. Como esse daqui, se fosse um apartamento, aí a resposta é sim, né? Então eu não vou precisar ter aqui, ó, é, é, neutro e terra separado, né? Lá no quadro terminal. Agora, quando a resposta aqui é não, aí eu vou ter eles separados. Aí, por ele ser uma unidade unifamiliar, né? O único lugar que vai caber o DPS, né? Tanto D, né? É DR, DPS, né? DDR, né? Aí o DPS, o supressor de surto, ele vai ficar aqui dentro. Aí tem essas duas opções aqui. Sinceramente, eu prefiro essa conexão 2 aqui, ó, essa opção, que aí vai ficar mais clean lá no quadro. Aí eu vou deixar essas duas opções aqui. Agora, para a gente finalizar aqui essa análise, então esse arquivo aqui, ó, eu vou deixar ele também em PDF, por quê? Porque aí se eu deixar ele em DWG, só quem tiver o AutoCAD é que vai poder mexer, né? Então, deixar as duas opções, tanto em DWG quanto no Word. Eu vou fazer a captura aqui e deixar no Word aqui para vocês conseguirem finalizar a tarefa aí. Beleza. Agora vamos falar de equilíbrio de carga aqui, ó. Até deixei essa. Vou abrir mais aqui, ó. Como é que eu faço o equilíbrio? Ah, pois não. Resumindo, aí no caso o senhor quer que faz o diagrama desse modelo aí, escolhe um dos dois, desenha e te manda? Isso. Porque você entendeu que desenhar aqui nesse trem não vai ficar bom. Eu entendi sim. Não é? Vai ficar muito esquisito, Desse jeito aí ficou top. né? No diagrama unifilar a gente entende melhor do que aqui. Aqui seria o ideal se fosse aula presencial, né? Daí cada um de vocês ia passar os cabos lá, né? Os fios, fazer o gerenciamento aqui, né? De se você ia utilizar em série ou utilizar, né? Só o tetrapolar aqui, né? Aí provavelmente lá no laboratório não tem só o tetrapolar, né? Tem o bipolar. E daí daria para fazer mais coisas. Então, o diagrama, como se diz, o melhor dos dois mundos. Agora vamos falar de equilíbrio de carga. Eu já vou começar pelo chuveiro, porque o chuveiro ele é bifásico. Então, vou colocar aqui A, né? E B, por exemplo.
Então, eu tenho as fases A e B. Eu arbitrei aqui, né? Poderia ser B e C, ou A e C, né? Ok. Quando você arbitra, né, circuitos bifásicos e trifásicos, quando eu vou fazer o quadro de cargas aqui, se fosse o trifásico, eu iria dividir por 3, eu pegaria essa potência aqui, ó, e dividiria ela por 3. O valor seria o valor alocado para cada fase. Como assim, professor? Por exemplo, se eu pegar os 5.000 watts e dividir por 2, já que são duas fases, né? Vai dar o quê? 2.500 watts, né? Ah, professor, então quer dizer que na fase A e B, eu começo pelos circuitos trifásicos que eu tenho na planta, né? E pelos bifásicos, caso eles sejam de várias fases aí, né? Então, entendi, professor. Então quer dizer que eu vou ter 2.500 para A, né? E eu já vou ter, ó, 2.500 para B. Beleza. Então, na questão de equilíbrio de carga, eu já tenho 2.500 para uma e 2.500 para outra. Agora, o meu papel é fazer a divisão aqui, ó. Por exemplo, circuito de iluminação, eu vou arbitrar que é para fasear, né? Então, eu já tenho mais o quê? Isso eu estou fazendo pelo método chamado de tentativa e erro. Eu vou simplesmente. Ah, então, professor, eu já tenho já 3.000, né? Isso mesmo. Beleza. Agora faltam os circuitos da cozinha, né? As tomadas de uso geral da cozinha e a tomada de uso geral do banheiro aqui, né? Ok. Aí eu posso escolher, ah, não, aqui já está 3.000. Então, eu vou pegar esse aqui e pôr no B. Então, eu já vou ter 3.000, né? Eu já tenho, ó, 1.440, né? Mais 2, opa, 2.500. Olha, eu já tenho 3.940, ao passo que aqui eu tenho 3.000, né? Beleza. Então, naturalmente, né? Então, aqui A, B. Aqui eu vou colocar A, né? Para ver se eu dou uma equilibrada aqui, né? Então, agora aqui, ó, eu tenho 3.000, né? Então, eu vou ter o quê? 3.480, ao passo que na B, né? Eu tenho 3.940. Estão mais ou menos iguais aqui, né? A real é que um dos circuitos, o A e o B, eles vão ficar mais carregados. Por que que está faltando aqui? Está faltando a torneira elétrica e o chuveiro eu já equilibrei, porque eu estou utilizando as duas fases, entendeu? Então só falta quem? A tomada da cozinha, a torneira elétrica. O ideal, o melhor, né? O melhor dos mundos seria que, por exemplo, fase A, vamos supor que tivesse 4.000 watts e na fase B 4.000. Isso é a expressão do que quando o profissional, né, fala que o circuito está equilibrado no quesito potência. Beleza, professor. Então eu entendi que na fase B eu tenho mais carga, né? Eu tenho 3.940, ao passo que aqui eu tenho 3.400. Ah, não, eu coloquei errado, né? Era só 200, né? Eu estava contando aqui como 500, né? Então eu tenho 2.700, né? 2.700 mais 480.
Ah, então 3.180, um pouco menos, desculpa aí. Então aqui eu tenho 3.180, ao passo que aqui eu já tenho 3.940 aqui, né? Então aqui na fase B eu já estou mais carregado, né? E o que está faltando? Eu colocar, né, em uma única fase a torneira elétrica. Aí lembra da opção que eu fiz lá no começo aqui, ó? Eu poderia colocar a torneira, ó, ou da cozinha aqui, ó, o circuito 4, ó, eu poderia colocar ela tanto monofásica como bifásica. Se eu colocar ela como bifásica, o circuito vai ficar mais equilibrado. Mas como eu escolhi colocar ela como monofásica, ele não vai ficar tão equilibrado assim. Beleza? Então vocês podem escolher isso. Aí o que que falta agora, né? Então, na A eu tenho menos, né? Que é 3.180. Na B eu já tenho 3.940, falta 2.000, né? Então, 3.940, né? Mais 2.000, 5.000, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 2.000. Então, no total, se eu tivesse colocado a torneira elétrica bifásica, né, eu teria 1.000, né, para fase A e 1.000 para fase B, ficaria mais equilibrado. Então aqui, ó, ficou aqui, ó, 5.940. Ah, não, eu coloquei no errado, né? Deixa eu ver, 1.400 mais. Ah, não, tá certo aqui. E aqui, ó, ficou. Aqui, ó, ficou 3.180 watts. Ou ponto, né? Professor, mas essa daqui era a menor, né? Eu poderia ter colocado a B nessa, né? Poderia, né? Aí diminuiria mais aí, né? Mas como se diz, essa foi o. Aí agora, ó, fase A na de 200 watts, na de 2.500, não, 2.500 é as duas fases, né? Tá certo, né? Os 5.000, né? Na de 200, na de 480. B, na de 1.440 e na de 2.000 watts. Então, esse seria o equilíbrio de fases para esse circuito. Professor, então vamos supor que eu fosse fazer uma reforma e eu fosse colocar. Aqui eu coloquei 16 elementos, né? Mas aí depende da quantidade. Quando eu falo elementos, né? É cada um slot desse, ó, por exemplo, um disjuntor monofásico, ele preenche um elemento aqui na régua aqui, né? Então, é um elemento, dois, três, quatro, cinco. Obviamente, ó, o tetrapolar, ele preenche o slot de 4 elementos, né? O bipolar de 2, um disjuntor trifásico, né, que é tripolar, ele preenche 3 elementos. Então, você vai ter que escolher qual quadro terminal para quantos elementos ele suporta aqui, né? Contando a quantidade aí. Então é isso, pessoal. Ou vocês vão escolher essa opção ou essa daqui, né? E me enviar, terminar aqui essa ligação no diagrama unifilar, né? Não vou fazer ela toda aqui, porque senão aí, senão eu vou entregar ele praticamente pronto, né? Mas vocês entenderam, né? O colega aí entendeu bem, né? O ideal seria que vocês desenhassem aqui, mas como a gente viu que vai ficar bagunçado, em vez de você desenhar aqui no quadro, né? O ideal seria a gente fazer essa tarefa presencial, né?
para ficar mais organizado, vocês fazerem esse diagrama unifilar aqui. Então, vocês podem desenhar ele, ou você pode... Por isso que eu vou disponibilizar essa versão aqui na folha, né, em PDF, para vocês conseguirem, ou no Word, né, para vocês conseguirem fazer o tipo de ligação aí que vocês acharem melhor aí, né? Se vocês vão colocar o terceiro DPS no neutro aqui, né? Então, é porque esse símbolo aqui sozinho, ele simboliza o conjunto de DPS. Aí, se você escolher a opção, né, que o DPS ele passa em série aqui, ó. Na verdade, em série não, né? Ele vai estar igualzinho, vai estar nesse barramento aqui, né? Então, vocês colocam, já dando spoiler aí, ó. Eu até coloquei ele como bloco, né? Aí você colocaria ele aqui, ó. E ele interligado lá no barramento de terra, tá? Então já vou salvar aqui e já vou criar os documentos, beleza? Já vou criar os documentos que ele vai ficar disponível para vocês. Então era isso, pessoal. Não precisa desenhar aqui, né, lá naquele mesmo no print lá, né? Só fazer o diagrama. Professor, DPS no barramento de terra e no neutro. Isso. Isso mesmo, essas duas opções aqui, ó. Ó, esse em que o neutro ele tá no borne superior, né? Tem essa opção. E esse em que o neutro ele tá no borne inferior e o DPS tá em série aqui, ó. É porque na hora lá é tanto traço que eu me confundi aqui, ó. Aí o superior do terceiro DPS ele vai estar no neutro aqui, né? E o inferior dos outros DPS, da fase A e B, por exemplo, vai estar interligado no neutro. E o DPS do neutro, aí que ele vai estar no terra, né? Realmente, igual você falou, essa opção aqui, né? O inferior da fase A e do B, ela não vai estar no terra, né? O único que vai estar é o DPS do neutro. E já nessa opção aqui, né? Todos vão estar ligados num local comum aí, né? Né, BEP ou barra PE, só que esse BEP ou barra PE é esse que fica aqui, ó. Seria o que eu chamei de O terra aqui. mais ideal é aquele lá que o senhor mostrou agora. É cada DPS para fase e um para o neutro, isso aí. Esse aqui, né? Eu também É. acho. Até para montar, né? Beleza. Beleza, pode escolher uma dessas duas opções aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação e logo mais já vai estar disponível para vocês, tá? Tanto a aula quanto esse material extra aí, né? Vou deixar ele no Word, que aí vocês vão fazer o desenho a partir do original aí, tá? Obrigado, senhor. Boa noite. Fica com Deus, viu? Deus também. Falou.